Vou fazer esse exercício aqui. Ele, ele tem umas certas hipóteses, né, na hora de você resolver, que nem sempre são discutidas claramente. Eu vou mostrar aqui, certo? Para a gente aprender. Veja, é uma rodana, né, uma polia, que tem dois blocos de massa diferentes pendurados aqui, através de um fio, que ele diz que é um fio sem massa e inextensível, certo? Sem massa quer dizer que é uma massa muito pequena, a ponto de ser desprezível. Inextensível quer dizer que não estica, certo? A gente vai usar isso. Ele diz que a polia também não tem massa e que não tem atrito aqui na polia, né? Quando ela gira. Então, por que ele usa isso, né? São essas hipóteses que vão ser usadas para a gente simplificar certas coisas, certas relações, né? Que a gente vai se deparar agora, né? Então, com as quais a gente vai se deparar agora. Então, como todo problema, a gente começa separando os corpos. Então, vou botar aqui o corpo um, o corpo 2 e eu vou botar também o fio, certo? Vou botar um fio só para a gente entender e vou copiar aqui, ficou meio grande, uma rodana para a gente também analisar, certo? Então, vamos ver como é que ficam as forças para o corpo um. Nós temos aqui, quem exerce força sobre o corpo um é a Terra, que exerce uma força para baixo, força P1, né? Módulo M1 vezes G, e a força do fio, que eu vou chamar aqui de T1, tá? Vou chamar isso aqui de fio 1, tá? Esse aqui é o fio 1, esse aqui é o fio 2. Então aqui é T1. O corpo 2 de massa M2, quem vai atuar sobre ele é a Terra, aqui um peso P2, e uma tração T2, que é a tração do fio 2, certo? Assim, a gente fazendo esses problemas assim rapidamente, né? Colocaria aqui até a mesma letra T, certo? Dizendo que a tração é a mesma. Primeiro, são forças diferentes porque atuam em corpos diferentes. Então, a questão que a gente tem que avaliar é se o módulo de T1 é igual ao módulo de T2, certo? Então, será que isso é verdade? Quais são os argumentos para isso? Desculpa. Para responder isso, a gente tem que analisar os outros corpos que estão aqui, né? Na verdade, são dois fios, eu vou analisar um só, vocês vão entender já. Então, vamos começar. Quem exerce força sobre o fio? Seria a Terra, então teria aqui o peso do fio 1. Só que é o seguinte, ele diz que o fio é sem massa, ó, sem massa. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o peso dele vai ser desprezível, eu não vou levar em conta essa força, certo? Então, atuam aqui sobre o fio uma força aqui para baixo, que eu vou chamar de T1 linha, certo? É a força que o bloco 1 faz no fio, é a reação a essa força de tração do fio aqui. Então, o fio puxa o bloco puxa o fio, certo? Na outra ponta aqui, nós temos a roldana exercendo uma força. Eu vou chamar essa força aqui de, vou botar aqui, uma força que, em princípio, aqui seria uma força T1 da roldana. A tração, né? Quer dizer, é uma força que a roldana quer dizer, o fio puxa a roldana, né? E a roldana puxa o fio. Só que é o seguinte, esse fio aqui, se tivesse uma resultante, ou seja, se uma força prevalecesse aqui, se uma fosse maior do que a outra em módulo, ele teria uma força resultante sobre o fio. Seria uma força resultante sobre o fio, que a gente sabe que isso é igual à massa do fio, que é zero, vezes a aceleração. Ora, a força resultante, zero vezes a aceleração, isso é zero, certo? Porque nós estamos considerando que a massa do fio é zero. Então, isso quer dizer que se a força resultante é zero, é porque, vou apagar isso aqui, é porque essa tração daqui de cima tem o mesmo módulo dessa daqui de baixo. Tá certo? Então, nós já demonstramos que a tração aqui na ponta desse fio, aqui, né? Essa aqui tem o mesmo módulo dessa. Mesma coisa para o outro fio. Agora vamos ver a roldana, né? Então, quem exerce força sobre a roldana? Vamos lá. Você tem a Terra, só que de novo ele diz que a roldana, a polia, é sem massa. Então o peso da roldana vai ser desprezível, né?
Então, nós temos os fios. Então, aqui vai ter uma força, aqui que eu vou chamar de T1, duas linhas, sei lá. T1, bom, deixa assim, T1, duas linhas, certo? Que é a reação dessa aqui, né? Essa aqui é a força que a rodana puxa o fio, aqui é o fio puxando a rodana. E aqui a mesma coisa, a gente vai ter um T2, duas linhas aqui, que seria o análogo aqui desse fio 2, puxando a rodana para baixo. E temos também, quem está encostando aqui é esse eixo aqui, ó. Esse eixo exerce uma força aqui para cima, certo? Que eu vou chamar de força do eixo, certo? Então, essa força, nós vamos admitir então que a rodana não tem massa, então mais uma vez a força resultante vai ser zero sobre ela. Ou seja, a força do eixo vai ser igual à soma dessas duas trações aqui. Isso é uma característica das rodanas. A força de sustentação aqui da rodana é a soma das forças, das duas forças de tração dos fios, né, do fio, né, passando ali nessa volta de um lado e do outro da rodana. Isso sempre que tiver um problema com rodana, a gente, considerando rodanas nessas condições, sem massa, sem atrito, a gente vai poder considerar essa relação, certo? Então, vamos lá. Então, já falta a gente entender, relacionar essa tração aqui com essa, mostrar que elas têm o mesmo módulo, certo? Então aqui é um pouco mais difícil de entender, mas porque a gente precisaria de um entendimento melhor sobre rotações de corpos rígidos, certo? O fato é o seguinte: se essas trações aqui, se uma delas fosse maior, essa rodana ela iria girar, certo? Ia ter um chamado torque resultante, ela iria girar e girar de modo acelerado para um dos lados, certo? Só que, pelo fato dela não ter massa, então também a soma os torques, essas tendências de girar, tem que se anular também. Portanto, mais uma vez, aqui vai ficar faltando uma lacuna, fica uma lacuna aí de informação, mas a gente tem que o módulo de T1, duas linhas aqui, é igual ao módulo de T2, duas linhas, né? Então, essa força daqui, nas duas pontas do fio, tem o mesmo módulo, de um lado e do outro aqui da rodana tem o mesmo módulo, portanto, essa força aqui T1 e essa força aqui T2 vão ter o mesmo módulo, isso aqui é verdade. Então, certo? Isso aqui, ok, isso é verdade, a gente pode continuar o problema, tá bom? Então, vamos seguir agora, que a gente já fez o diagrama de corpo livre dos corpos, e a gente vai agora usar a segunda lei de Newton. Então, vou botar aqui segunda lei para M1. Perceba que aqui a gente tem que escolher uma direção e um sentido para a gente poder trabalhar com componentes em vez de trabalhar com vetores. Então, a gente vai escolher, a direção vai ser a direção vertical, naturalmente, né? E a gente vai escolher aqui o sentido, aqui é arbitrário. Vamos escolher o sentido positivo para cima, certo? Vamos chamar essa coordenada de x, por exemplo. Então, como é que ficam as forças aqui para o corpo M1? A gente vai ter T1, então eu estou usando aqui o sinal de mais, porque está para cima, menos P1, certo? Isso é igual à força resultante sobre o corpo 1. Isso, portanto, vai ser igual à massa do corpo 1, vezes a aceleração do corpo 1. Veja que aqui não estou usando mais a notação vetorial, eu estou usando uma notação, aquela notação que leva em conta o módulo e o sentido, tá? Então, esse A1 aqui, ele pode ser positivo ou negativo, a depender das massas aqui. O T1 e o P1, aqui eu já estou usando que o T1 é para cima e o P1 é para baixo, certo? Vamos lá. Para o corpo, segunda lei para M2, nós teremos o quê? Teremos P2 agora, percebe? P2, desculpa. Estava certo. Veja,
Vamos lá, aqui nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu mesmo já me embolando aqui, certo? Olha só. Se esse A1 aqui for positivo, então significa que T1 é maior do que P1. Esse corpo M1 está acelerado para cima, certo? Então, se o M1 está acelerado para cima, M2 estará acelerado para baixo, tá certo? Então, parece estranho, mas para o M2 eu vou usar uma orientação contrária, tá certo? A gente pode usar, a gente pode usar eixos para decompor as forças, eixos diferentes, com direções diferentes, com sentidos diferentes para corpos diferentes, certo? A gente tem que ser consistente com nossas escolhas. Estou falando para a decomposição das forças. Então, a segunda lei que para M2 vai ficar como? Vai ficar P2 menos T2 igual a M2A2. Aqui, na análise de M2, o sentido é invertido, para ser consistente, tá certo? Com a análise do corpo M1. Em que sentido? Se o corpo M1 estiver acelerado para cima, o A1 vai ser positivo. Agora, se o M1 estiver acelerado para cima, o M2 estará acelerado para baixo. E pela escolha de positivo para baixo, na análise do M2, então esse A2 será positivo também, porque o P2, que é a resultante, será para baixo. Certo? Você pode estar se perguntando, por que A1, por que eu estou escrevendo A1 e A2 e não simplesmente a aceleração dos dois? Certo? Então, aqui a gente vai usar uma última hipótese que foi colocada ali, que é o fio é inextensível. O que quer dizer que o fio é inextensível? Imagina um fio que fosse elástico, uma liga, certo? E que tenha um bloco, como aqui. Tem um bloco amarrado na ponta do fio, certo? Se você puxa, por exemplo, se alguém chegar aqui com a mão e puxar esse fio para cima, se fosse uma liga, se a pessoa, por exemplo, andou um palmo aqui para cima, não significa que o bloco terá subido um palmo, porque o fio é elástico, então o fio ia se esticar e o bloco talvez subisse um pouquinho, certo? Então, a elasticidade desacopla, né? Faz com que o tanto que um lado do fio andou não seja o tanto que a outra ponta do fio andou. Mas aqui nós temos um fio inextensível, ele não estica, tá certo? Então, o tanto que uma ponta andou é o tanto que a outra ponta andou. Então, isso vai acoplar o movimento de um bloco ao do outro. Se o bloco M1 subir um palmo, o bloco M2 descer um palmo e vice-versa, porque o fio não estica. Então isso faz com que eles tenham deslocamentos iguais, embora sentidos contrários, em tamanho, né? As distâncias percorridas vão ser iguais. Então, se você medir quão rápido eles se deslocam, vai dar a mesma velocidade em módulo, embora um para cima e outro para baixo. E se você estudar como variam as velocidades, se eles estão acoplados, a aceleração vai ser a mesma também, em módulo. Tá certo? Porque um é para cima, outro é para baixo. Então, a gente pode aqui escrever essa aceleração aqui como sendo M1A. E A vai ser uma aceleração comum dos dois, certo? Que eu estou trabalhando aqui pensando no módulo e no sentido, certo? Perceba como é que foi importante a gente fazer essas orientações consistentes, porque aqui eu posso chamar de A e aqui de A. Eu não sei se esse A vai ser positivo ou negativo. Parece que esse corpo M1 é mais pesado, porque ele é maior. Mas pode ser de isopor, esse aqui de chumbo. A aceleração, a gente não sabe para onde é, se é para cima ou para baixo. Mas a escolha dos eixos foi importante, de modo que se é positivo para um, é positivo para o outro também, nas equações. Então eu posso chamar aqui de A e aqui de A. Se A for positivo, os dois serão positivos. Se A for negativo, os dois serão negativos. Tá certo? Então cuidado com a anotação nesses problemas. Pronto. Agora eu vou usar aqui, eu usei T1, né, mas esse módulo aqui é igual ao T1 e T2, então eu vou reescrever essas equações assim. Vai ficar assim, ó. T menos M1G, né, que o peso é M1G, igual a M1A. E aqui eu vou ter que M2G menos T, chamando de T, né, essa tração
esse módulo comum das trações, igual a M2A. Então aqui eu tenho um sisteminha. O que eu não conheço aqui? Eu não conheço o A e não conheço o T. Aqui, de novo, eu não conheço o A e não conheço o T. Então, são duas equações para duas incógnitas. Isolando o T aqui, né? Daqui eu tiro que o T vai ser igual a M1, que multiplica A mais G. Certo? E aqui eu tenho, então, o seguinte, que M2G menos M1A mais G igual a M2A. Então, agora eu isolo o A aqui. Eu vou obter, aqui eu tenho menos M1A e ali M2A. Vou passar esse M1A para o outro lado. Vai ficar aqui M2 menos M1G igual a M1 mais M2A. E a gente obtém finalmente que a aceleração vai ser igual a M2 menos M1 dividido por M1 mais M2, então G. Você vê que dimensionalmente está correto, porque aqui é uma fração de massas, então é massa em cima, massa embaixo. Isso aqui não vai ter dimensão de nada, e vai ter a aceleração vai ter a dimensão de G, que é metro por segundo ao quadrado, certo? Então, perceba, a gente deduziu lá a expressão, né? E é o seguinte, se M1 for maior do que M2, a aceleração vai ser positiva, então vai ser tudo dentro da conversão que a gente usou. Esse aqui subindo e esse descendo. Se M1 menor do que M2, a aceleração vai ser negativa e eles vão estar acelerados no sentido contrário. Certo? A aceleração sobre M1 será então para baixo e M2 para cima. Certo? Eu fiz aqui de um modo bastante detalhado para a gente entender as simplificações que são feitas. É importante que vocês tenham noção disso, para não sair atropelando. Tem gente que pensa, vou pensar os dois corpos como um corpo só e papapá. Aí tem uma porção de simplificação. Evidentemente que na prova não precisa, por exemplo, isolar aqui o fio, né? Não precisaria isolar o fio, isolar a roldana, reobter essa análise. Vamos combinar assim. Mas você tem que citar que as acelerações são as mesmas porque o fio é inextensível, né? Que as trações têm o mesmo módulo porque o fio e a rodana não tem massa. Tem que usar as hipóteses do problema. Tá certo? Isso seria assim, a resolução mais completa. A gente está aqui para entender como é que se analisam os problemas e não como se chega de modo rápido nas equações. Mais importante do que chegar nas equações é entender o desenvolvimento que foi feito para a gente aplicar em outros problemas depois, tá certo? Então, beleza.